Acharam aí Mateus 22? Mateus é logo ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. As Bíblias mais antigas, 4 páginas em branco, e Mateus. Aí as Bíblias mais novas, né, acho que por economia de papel, não tem mais as quatro páginas em branco. Aí vai direto para Mateus. Aquelas 4 páginas em branco simbolizam os 400 anos de silêncio profético do Antigo Testamento para o surgimento de João Batista lá no Novo Testamento. Né? Para quem não sabia dessa informação. Glória a Deus. Acharam aí Mateus? Então vamos lá. Então Jesus voltou a lhe falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: o meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Pensa nesse churrasco, pensa nessa festa, gente. Tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quando encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto os maus quanto os bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? E ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vira algumas páginas aí, vamos lá para Lucas 14. Do 16 ao 24 eu quero ler. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispense. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu aos servos: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. O tema dessa manhã que nós vamos falar é prioridades. Nós vivemos hoje num tempo onde está tudo invertido, né? Tudo é prioridade. A gente não consegue mais separar o emergente do urgente, a necessidade de algo importante. Tudo virou prioridade. O sistema tem nos feito entender que tudo é prioridade. E aí o que vai acabar acontecendo? Nós priorizamos o que não é prioridade e colocamos em segundo plano aquilo que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Tudo é emergência e tudo é urgência.
Só que é interessante que uma emergência é algo que apresenta uma ameaça imediata. E a urgência é algo que está avisando que pode se tornar uma emergência. É algo que você pode segurar um pouquinho, mas você não pode descuidar. Um exemplo, você coloca gasolina no seu carro. Você coloca lá gasolina, o tanque está cheio, então você está tranquilo. Então você está andando, você vai para lá e para cá e tal, passeia, vai para a igreja, vai trabalhar, busca namorada, vai para o cinema e tal, tudo certo. Só que, de repente, o sinalzinho lá da gasolina começa a piscar, não é isso? Começa a piscar. Isto é um sinal de que há algo urgente a ser feito. Você precisa, em algum momento, antes daquilo virar uma emergência, você precisa parar e abastecer o carro. Porque na hora que o carro parar de vez, imagina você lá na Castelo, a 100 e tantos por hora, de repente o carro para de vez, virou uma emergência, já era. Você vai ter que sair pulando, você vai ter que empurrar o carro para o acostamento e ir atrás de gasolina, por quê? Aquilo que era urgente, que estava te avisando, um aviso, né? Olha, precisa tomar cuidado com isso. Já virou bagunça, já virou um caos total. Então, você vai ter que parar e resolver aquela situação. Então, a gente precisa tomar cuidado para que urgências não virem emergências. Mas a gente tem que tomar mais cuidado ainda para que nenhuma das duas sejam prioridades equivocadas nas nossas vidas. E o que é, então, prioridade? Prioridade é a condição do que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. Imagina uma casa como a do André, 5 barriga verde, né? 5 famílias, 5 lima nova, mas onde, né, a situação apertou, está tudo crítico, né, geladeira vazia, aquela situação, aquele perrengue todo, mas recebemos lá um dinheirinho para comprar mistura. Então, aí a gente vai lá no mercado, e aí está lá, né, a carne, mas aí alguém, um filho pede um brinquedo. Ah, eu queria tanto uma boneca, um carrinho, alguma coisa. Você está diante daquela situação, você tem ali 2 necessidades. Você pode deixar todo mundo passando fome, ficar todo mundo com fome, sem comer a carne, e comprar o carrinho, e alguém ser satisfeito, maravilha. Ou você pode priorizar uma das 2 coisas. E o que é prioridade neste caso? Comprar carne, comprar mistura, abastecer a geladeira, ou comprar um brinquedo que talvez será usado por 10 minutos e esquecido de lado. Fez sentido? Prioridades nas nossas vidas são algo que nós devemos estar atentos para não deixar que tome o lugar daquilo que é essencial. Na vida do crente, do discípulo de Jesus, o que é prioridade na vida do discípulo de Jesus? Jesus deve ser a prioridade na vida dos seus discípulos. Isso é fato. Mateus 6,33, buscai primeiro... Vou dar outra chance para vocês. Buscai primeiro... E as outras coisas, né, as demais coisas que o texto diz, lá água, comida, roupa, vamos generalizar, vamos abrir o leque. Casa, comida, roupa, marido, namorada, escola. Essas coisas, né, poderão, não vão te faltar, porque o texto diz o quê? Que roupa não vai te faltar, ninguém anda pelado, não é isso? Então, o Senhor vai prover o sustento, a manutenção dos seus bens, das suas coisas, né? o emprego, enfim. Mas o importante é entendermos a prioridade do discípulo de Jesus, que é o próprio Jesus Cristo. Prioridade está ligada ao sentimento que está no nosso coração. Eu priorizo aquilo que eu amo. A Renata é prioridade na minha vida. Minha vizinha não é. Pode ser uma emergência ou uma urgência. Se alguém pegar fogo lá, a gente vai atrás, lá a gente tenta ajudar. Mas eu morro pela Renata, eu sou apaixonado pela Renata. E assim, é assim que funciona. Ela é a minha prioridade, meus filhos são as minhas prioridades, não é? Agora, existem coisas que a gente coloca no pacote, né? Ah, não, a praia é prioridade, o lazer é prioridade, né? Discipulado não é prioridade, grupo de convívio não é prioridade. Que mais?
O rolezinho é prioridade, festinha é prioridade, amizades é prioridade, namoro, tudo isso. E, gente, não é nada disso errado, não é pecado isso. Não é pecado namorar, não é pecado ir para a praia. Eu gosto de ir para a praia. Esses dias eu fui para a praia, fui abençoado e fui lá parar lá na praia. Né? Não é pecado viajar, não é pecado desfrutar, não é pecado nada disso. Pecado é quando isso substitui Jesus Cristo. E na vida de muitas pessoas, isso tudo substitui. Olha para a nossa vizinhança aqui. Lotado, eu acho que só de segunda-feira que não abre. Mas os demais dias isso aqui está lotado, ferve isso daqui. E aí, você vai perguntar para alguns, eu já fiz, isso é estudo de caso, né? Já falei com alguns aqui, sobre Deus, sobre a necessidade de Deus, todos, gente. E aí, claro, se a gente for aprofundar ainda mais as pesquisas, 100% vai falar, conhece Deus, acredita em Deus, quer Deus, precisa de Deus. Que mais? Não quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo sabe disso, né? Mas aonde estão as suas prioridades? Em curtir a vida. Não, primeiro eu vou curtir aqui um pouco. Primeiro eu vou tomar uns drinks. Primeiro eu vou ter filho. Tem muitas dessas coisas, né? Não, primeiro eu vou ter filho. Primeiro eu vou ter um carro. Primeiro eu vou, sei lá, ter uma casa. Primeiro eu vou ter isso. Na hora que der tempo, aí eu penso em Jesus Cristo. Na hora que eu tiver um tempinho, eu penso nisso. Isso é muito preocupante, porque nós precisamos priorizar o Senhor para que as nossas agendas, as nossas vidas sejam equilibradas, sejam ajustadas, né? Hoje em dia se fala muito em cansaço, em falta de tempo. Sempre tem alguma coisa tirando a nossa energia, sempre tem alguma coisa tirando o nosso cansaço. Já perceberam isso daí? É a faculdade que me consome, é o trabalho que me consome. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E o pior é que o texto ele está dizendo que o Senhor nos chama para um banquete. É uma parábola. Isso daqui é uma historinha que Jesus está desenhando para os fariseus daquela época, mas para nós, a igreja de hoje. O Senhor está desenhando aqui que nós somos convidados para um banquete, mas a gente inventa desculpa, a gente arruma desculpa para desprezar e dispensar o convite que foi nos feito. Lotamos a nossa agenda com diversas atividades que tiram o nosso foco da comunhão com o Senhor. Já perceberam isso? Ah, hoje é dia de culto, mas tem gente lá na minha casa. O que eu faço? Qual é a primeira coisa? É a primeira coisa que se passa na mente. Pastor, não vou no culto hoje. Por quê? Morreu alguém? Não, porque tem alguém em casa. Gente, é fato que isso acontece. Eu fiz isso, quantas vezes eu fiz isso? E isso é a nossa realidade. André, vai ter um futebol aqui domingo, 6 horas da manhã. Vamos lá, bater lá na praia. Vamos, 6 horas, beleza, 5h30 eu já estava lá no lugar. André, você pode dar aula na escola bíblica dominical domingo, 9 horas? Puxa vida, não vou poder. Já perceberam as nossas prioridades que estão invertidas? E é assim que é a vida de todo mundo. Nós estamos invertendo o que é essencial nas nossas vidas. A gente precisa, o que o Senhor tem falado no meu coração para esta manhã, é o que o Senhor vai nos ajudar a priorizarmos a nossa agenda, priorizarmos a nossa vida. E é interessante nós vermos que se nós priorizarmos o Senhor, vai sobrar tempo. E uma outra frase que veio fortemente ao meu coração, vai sobrar bênçãos. Quando nós priorizamos o Senhor, as bênçãos nos perseguem. E aí se a gente sair correndo das bênçãos, a bênção vai atrás até te pegar. Priorize o Senhor. O Dr. Herbert Locker, no seu comentário sobre parábolas, ele diz o seguinte: onde há vontade, há sempre possibilidades. A minha mãe, Dona Edna, ela sempre me dizia o seguinte: quando se quer fazer, sempre se dá um jeito. A minha digníssima esposa diz sempre o seguinte: quando a gente quer, a gente faz.
E isto é a mais pura verdade. Dependendo da nossa prioridade, dependendo do nosso interesse, a gente vai, a gente faz, é verdade. Gente, esses dias, eu não sei que dia que foi, quinta-feira, eu fui de Osasco até a Fundação Bradesco a pé. Eu tinha o dinheiro do Uber, eu tinha o dinheiro do ônibus, mas eu falei assim, eu quero, André Henrique quer ver se consegue fazer o negócio. Eu falei, não, eu consigo, eu vou. Desci lá no trem e fui a pé. Morri, né? Quinta-feira eu estava aqui, né? Mas fui. Quando a gente quer, a gente faz. Gente, eu odeio academia, eu odeio exercício, eu odeio tudo que me faça, que me tire do meu comodismo. Mas eu fui lá, eu procurei passar por cima. Tipo, se eu preciso, gente, eu não posso morrer gordo desse jeito. Né, eu tenho que, agitar, me exercitar, fazer alguma coisa. Só que isso vai depender de mim, da minha prioridade. Aonde está a nossa prioridade? Né, tem gente que passa horas dentro de uma academia. Gente, não está nada errado isso daí não. Mas não faz mais nenhuma outra coisa de útil. Sabe? Precisa fazer uma coisa, precisa um culto, um evangelho, um negócio. Não rola, não vai. Mas as suas prioridades estão sempre lá sendo feitas. Está tudo certo, mas a gente precisa entender qual é o nosso objetivo. A reflexão para nós, né? Como discípulos do Senhor, quais são as nossas prioridades? Semana passada nós falamos aqui da igreja perseguida, né? Lá na igreja primitiva sendo perseguida, Pedro estava preso, correndo o risco de morrer. E aí Deus opera um milagre lá, ele é solto, ele é liberto, ele vai para a igreja, ele sai da cadeia e já vai para a igreja, lá para a casa de João Marcos, e o povo está lá orando. Poxa vida, aquele povo estava correndo o risco de ser morto simplesmente por orar, aquilo que a gente deveria fazer. Né? Então assim, eles estão lá, eu vou morrer, mas eu vou anunciar. Eu não estou preocupado em morrer, porque para mim, como diz Paulo, morrer é lucro. Então vamos anunciar, vamos viver, vamos pregar, vamos orar, vamos anunciar. Aquele povo priorizava os céus, aquele povo priorizava o banquete que Jesus estava anunciando. Jesus preparou um banquete para a sua noiva, para a sua igreja. Nós vivemos um tempo onde está muito confuso as coisas, né? Onde todos querem Deus, mas ninguém quer priorizar as coisas de Deus, sempre a outra prioridade. Muitos estão buscando ao Senhor por emergência. Na hora que o negócio chegou no fim do poço, eu já vivi isso, eu não estou aqui jogando nada para ninguém não, eu já vivi isso. De quando chegar no fundo do poço, aí a gente vai buscar Deus. Quando está tudo bem, ninguém quer nada com nada. Aí na hora que eu chegava no fundo do poço, eu já disse isso aqui várias vezes, eu era o cara mais crente do planeta Terra. Né? Passando aquele apuro ali, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, olha, eu vou tocar na igreja, eu vou evangelizar, eu vou isso, eu vou aquele miserável pecador. Né? Nós precisamos priorizar o Senhor, e não ir buscar ao Senhor por uma emergência, por um desespero, até porque talvez, irmãos, não dará tempo. 1 Coríntios 6,9 diz, né, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Jeremias vai falar sobre os negligentes, ai daqueles que fazem a obra do Senhor negligentemente. Será que a gente precisa começar a se preocupar com isso? Será que eu sou um homem realmente que estou fazendo jus, né? Estou merecendo realmente o nome de cristão, ou eu tenho envergonhado o nome de cristão? Mateus 7 diz, né, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, eu não tocava lá na igreja, eu não pregava lá na igreja. Jesus vai olhar e vai falar, nem te conto, sei nem quem é você, velho, quem é você? Né? Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre as nossas prioridades. O texto fala de um banquete preparado por alguém poderoso, por alguém rico, por alguém próspero, que queria a sua casa cheia. E aí ele manda os convidados. Olha que coisa interessante. Naqueles dias de Jesus ali, a prática para uma festa, o convite para uma festa, era feito em 2 etapas. Primeira etapa, a festa era planejada.
Era, né, orquestra tipo, nossa, eu vou matar 500 bois, né, vou ter aqui tantos litros de suco de uva, de refrigerante, não sei o quê. Vou convidar 500 pessoas para essa festa. Então, o convite já era enviado. Ó, vai lá na casa de fulano, de ciclano, vai lá, está aqui a lista. E já avisa, ó, Fernando, Larissa, Alex, vai ter uma festa na casa do André no dia tal, 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 tal. Reserve essa data. Então, o convidado, ele já reservava esta data. Quando chegava no dia da festa, ou perto da festa acontecer, era enviado novamente os servos lá para te falar, ó, a festa está começando, pode ir. E a parábola aqui está falando justamente desse segundo convite, né? Muito provável, a ideia é que o primeiro convite já seja agendado, todos confirmem, né? Então, no segundo é só falar, poxa, você já confirmou. Vamos lá, agora vamos curtir a festa. Só que aí acontece que o povo despreza este convite. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esta questão da prioridade distorcida que despreza uma vida com Jesus. Então, e é interessante a gente ver que essas festas eram festas longas, né? A gente já falou disso aqui também, né? De festas assim de 7 dias. Meu, pensa umas festas dessas assim. Cara, quem não quer participar de uma festa dessa? Cara, eu estou indo até em inauguração de supermercado, eu vou. Imagina uma festa de 7 dias, com muita fartura, com muita abundância. Gente, todos querem ir. Só que aí o que acontece? O povo olha e fala, gente, não tenho mais interesse. Quem é esse seu mestre? Quem é esse seu Senhor que está me convidando? Eu quero abrir um parênteses aqui. O texto, ele é claro, essa parábola, Jesus está falando para judeus, né? E o texto está falando de Israel. O primeiro convite foi feito para Israel. Lembram-se lá, João 1:1, 1:11? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O primeiro convite foi feito para Israel. Povo escolhido de Deus. Mas esses o rejeitaram. Então o segundo convite vem para os gentios. E nós somos alcançados nesse segundo convite. Né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de participar do banquete. De serem feitos filhos de Deus. Né? Então a gente começa a ver isso daí, que a oferta é dirigida, então, primeiramente para o povo de Deus, que rejeita o Messias, e agora nós somos injetados, porque então agora os gentios recebem a palavra, recebem o convite, e aceitam com mais alegria, com mais assertividade. Com 3 exemplos, Jesus demonstra que os primeiros convidados desprezaram o convite do anfitrião. A primeira recusa, né, a primeira desculpa, comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Gente, Jesus está falando aqui com um judeu. Vocês conseguem imaginar um judeu comprando alguma coisa pelo Mercado Livre, lá sem olhar o que ele está comprando? Vocês conseguem imaginar judeu perdendo dinheiro? Vocês conseguem ver judeu comprando gato por lebre? Não. É pecado comprar um terreno? Não é pecado comprar um terreno. É o sonho da gente, né? Ter a nossa casinha própria e tal. Isso é tudo lícito, isso é tudo justo. Mas é óbvio que a gente vê, que a gente sabe aqui, no caso, usando a parábola como exemplo. O judeu, ele comprou alguma coisa, óbvio que ele já deve ter ido olhar, óbvio que ele já tinha visto, até porque o banquete, muito geralmente, era no horário da ceia, que era à noite, no escuro. Então aquele homem, ele não ia ver o seu terreno que ele já comprou, para saber se era bom ou não, ele não ia comprar aquilo no escuro. Ele precisava de dia, ele precisava de luz para poder enxergar o que ele estava comprando. Desculpa esfarrapada. Né? Os comentaristas afirmam que é provável que aquele homem tivesse visto a terra antes de comprá-la, e que, na verdade, ele não estava preocupado com o banquete, mas estava preocupado com os seus interesses financeiros, com os seus investimentos. E muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes a igreja está assim, preocupado com o seu dinheiro, preocupado com o seu ego, com o seu umbigo.
né? Não se preocupa em servir ao Senhor com aquilo que o Senhor te dá, com seus bens, com o seu tempo, com a sua qualidade de tempo, né? Com seus dons, com seus talentos. É o exemplo daquele cujas posses, bens, dinheiro tomam toda a sua atenção. Às vezes esse deixa até a família de lado para cuidar do seu emprego, para cuidar dos seus bens, para cuidar dos seus imóveis, para cuidar do seu dinheiro. Sua prioridade está na sua riqueza, a fim de que essas lhe roube a riqueza espiritual. Ter bens, ter dinheiro, gente, isso tudo é lícito, mas a prioridade, o nosso coração não pode estar na riqueza, nos bens, no terreno. A nossa prioridade precisa estar no Senhor. A outra desculpa, comprei 5 juntas de bois e vou agora, né, experimentá-los. Olha só, o seu coração está totalmente voltado para si, né? Agora eu vou testar os meus bois. Poxa vida, eu adquiri alguma coisa, eu vou testar e tal, mas eu preciso fazer naquela hora? Eu estou, né, sei lá, adquiri alguma coisa nova, estou com visita em casa, sei lá, alguma coisa, mas o banquete está sendo anunciado e eu já me comprometi com o banquete. Por que eu vou desprezar se eu posso fazer determinada coisa depois? Olha a urgência aí. Eu posso olhar aquilo, a terra, os bois, ou o que eu comprei, eu deixei de comprar e tal. Eu posso deixar isso para daqui a pouco. Mas agora é o tempo de se deliciar no banquete. Agora é hora para banquetear, é hora para celebrar, é hora para festejar a presença do Pai, né? Ele representa os que estão tão envolvidos com as suas ocupações que não concedem qualquer folga ou oportunidade para cuidar dos interesses da sua alma. Como é trágico, irmãos, a gente ver pessoas, né, que se deixam ser tomados pelos seus empregos, comércios, dinheiro, até mesmo pela igreja, pelo ativismo dentro da igreja, né? A pessoa deixa de lado a família, deixa de lado o emprego, deixa de lado tudo, porque está enfiado dentro da igreja, quer fazer tudo. Mas quando ele está fazendo tudo na igreja, ele está fazendo para mostrar que ele está fazendo, ele não está mostrando, ele não está ali fazendo, priorizando o Senhor, buscando o Senhor realmente. Olha só como é tudo uma confusão de coisas quando nós deixamos de priorizar o nosso Senhor. Então nós não podemos deixar o nosso resto para Deus. Nós não podemos deixar o resto do nosso dinheiro para o Senhor. Nós não podemos deixar, e aí a gente pensa só em dinheiro, né? Não, nós precisamos ser a primícia, nós precisamos ser a primícia para o Senhor. A primícia do dízimo, a primícia do tempo, porque a gente só fala de primícia, pensa só em dinheiro, né? Mas eu não estou falando só de dinheiro, não. Mas o seu tempo, quanto tempo você gasta por dia com outras coisas que você poderia estar priorizando o Senhor? Quanto tempo do seu dia você prioriza com coisas supérfluas, com besteira, quando você poderia estar priorizando o Senhor? Às vezes estamos, né, insistindo, gente, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos visitar, vamos lá para o grupo de convívio, vamos convidar a gente para vir para a igreja. Eu não tenho tempo, não posso. Nós estamos dando o resto para o Senhor. Muitas vezes nós estamos dando o resto do resto. Muitas vezes nem o resto nós estamos dando o resto do resto. A nossa prioridade precisa ser o Senhor. A prioridade do tempo, a prioridade do dinheiro, a prioridade da vida, a prioridade da adoração. Nosso culto tem que ser uma festa para o Senhor. Nós precisamos entender isso. Terceira desculpa, casei-me e não posso ir. Essa, para mim, é a desculpa mais esfarrapada. Por quê? Porque se o anfitrião da festa, se o cara fosse realmente casado, obviamente, o convite seria estendido à sua esposa. Obviamente, o convite teria, né, sido para toda a família. Mas a gente vê que esse terceiro caso
É a imagem daquelas preocupações e responsabilidades domésticas que tanto controlam o nosso tempo e nosso pensamento. Mas quando o Senhor é a nossa prioridade, a nossa união conjugal e os nossos afazeres domésticos tornam-se algo leve, que nunca vão nos separar da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja, com os irmãos, com os santos, com a nossa família. Pelo contrário, quando nós priorizamos o Senhor, gente, é uma coisa sobrenatural, mas todo o resto vai se encaixando. Ele deve ser a prioridade, Ele é a nossa fonte, Ele é a base, Ele é tudo. Quando Ele está centrado nas nossas vidas, o resto tudo vai se encaixando automaticamente. É uma coisa fantástica, é uma coisa linda a gente ver como as coisas vão acontecendo quando o Senhor é a prioridade. Quando o Senhor é a prioridade na minha vida, o meu lar é prioridade. Quando o Senhor é prioridade na minha vida, o culto é prioridade. Quando o Senhor é prioridade na minha vida, o meu trabalho é prioridade. Todas as coisas vão se encaixando e nenhuma vai tomar o lugar do Senhor. Quando a gente quer, a gente faz. Anote isso na sua vida. Se nós queremos viver para o Senhor, se nós queremos fazer a obra do Senhor, a gente não vai arrumar desculpa, a gente vai fazer. O que o mundo faz é desprezar o banquete da salvação. E queridos, nós somos convidados para esse banquete. Nós não podemos agir desprezando como o mundo faz. Uma coisa que é interessante, né, que Deus nos chama, né, para sermos os servos. Como servos somos nós que levamos o convite, ou que devemos levar o convite para o banquete. E quem são os convidados? Os convidados são os nossos parentes, nossos amigos, nosso namorado, nosso irmão, né, nossos pais. Esses são os convidados para a festa. Nosso papel é convidá-los, nosso papel é insistir com eles, né, ali anunciando o Evangelho, mostrando a salvação, convidando-os para o banquete. Esse é o nosso papel, é o papel da igreja. Um outro ponto, o anfitrião tinha uma prioridade, que era o banquete. Note que o anfitrião ele nem sequer cogitou em cancelar a festa. Já que não vem ninguém, vou para casa agora, dá tudo aí, doa tudo por aí, que eu não vou ter mais festa. Não. O anfitrião disse o quê? Está tudo pronto, vamos fazer a festa. Já que os meus convidados principais, já que os meus preferidos, os eleitos, não querem, vá. Chama todo mundo que você vê pelo caminho, porque eu quero a minha casa cheia. Queridos, vocês já notaram isso? O Senhor quer o céu cheio. E quem são os servos que vão lotar o céu? Somos nós, a igreja de Cristo. O anfitrião, ele naturalmente ficou irado quando foi desprezado pelos convidados. Mas aí o que ele faz? Ele estende o convite a todos. Vai lá, chama os mancos, chama os aleijados, chama os cegos, chamem todos esses aí. Esses que nunca imaginaram que iam participar de uma festa, pode chamar todo mundo, traz todo mundo. A lista foi alterada, porque a casa, Jesus queria, o anfitrião queria aquela casa cheia. Eu quero a casa cheia. A Bíblia fala que Israel rejeitou o Messias, mas Romanos 11:5 nos fala que havia um remanescente fiel. Então nós vamos ver que a lista foi alterada, mas a lista foi alterada porque foi trocado os convidados, mas a casa foi cheia. É isso que o Senhor espera da sua igreja, é isso que o Senhor espera da sua noiva. Vamos convidar, vamos chamar, vamos trazer. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo regenera, Jesus Cristo transforma. Como que o mundo vai saber se nós nos omitirmos de levar o convite para o banquete da salvação? É hora de agirmos, nós não podemos parar. Nós precisamos convidar, precisamos chamar, precisamos trazer Jesus para este mundo. Falei, acho que foi domingo passado. Quando foi que você ganhou alguém para Jesus? Faça essa sua análise, a sua autoanálise, e comece a pensar nisso. Senhor, me ajude a ganhar pelo menos uma alma para Jesus em 2023. Seja ativo, vá para cima, comece a trabalhar pensando em alguém, ore por alguém.
Ore pelo seu vizinho e fala: Senhor, me ajuda, me dá estratégia para eu ganhar o meu vizinho para Jesus, me dá estratégia para ganhar meu namorado para Jesus, minha esposa para Jesus, meus pais para Jesus. Ore e vá fazendo a sua parte. Evangelizar é o papel da igreja, é o nosso papel, nós somos os servos. Se fosse para os anjos fazer isso, eles já tinham feito, mas nem os anjos são tão privilegiados como somos nós, a igreja, em anunciar a palavra do Senhor. Os novos convidados não possuíam dinheiro para comprar propriedades, então eles não tinham essa desculpa. Eles não eram capazes de enxergar para avaliar animais. Olha só, eles não tinham dinheiro para comprar, né, o terreno. Eles eram cegos, não dá, eu tenho que ir ali ver um negócio. Não vai dar para ver se é cego. Não vai ver nada. Conversa fiada. Né? Então o que mais? Eles não tinham condições físicas ou culturais para se casarem, assim como os primeiros. Se a elite rejeitou o convite, agora as pessoas marginalizadas no sentido de estarem à margem da sociedade, de não serem elitizados, agora esses vão ser então prestigiados. Esses virão para o banquete, esses vão se fartar, porque agora, se a gente aplicar para as nossas vidas, agora a gente vê que o Evangelho é para todos. E o Evangelho é aquele que empata todo o jogo. No Evangelho, no cristianismo, não existe rico ou pobre, alto ou baixo, preto ou branco, corintiano, palmeirense, não tem nada disso. Jesus Cristo é para todos. E o convite é para todos. Esse grupo estava faminto e nunca poderia se imaginar em uma festa como aquela que estava preparada. Imagina, pensa uma criança na Disneylândia, tá lá, tudo para você, vai lá, se vira lá, é tudo seu. Gente, era assim. Irmãos, eu não vejo a hora de chegar lá no céu, que eu quero ver como é que vai ser esse negócio, eu acho que eu vou ficar doido lá, mais do que eu já sou. Porque eu vou chegar lá, eu vou querer desfrutar de tudo. Tudo que o Senhor diz na sua palavra que está preparado para mim. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Vocês são filhos, vocês são herdeiros, o céu é para nós. Eu não vejo a hora de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. A gente fica aqui brigando, né, por bens, por dinheiro, por status, por carro, e a gente esquece que a prioridade é o céu, a prioridade é o Senhor. Com carro ou sem carro eu quero é Deus, com dinheiro ou sem dinheiro eu quero é Deus, sabe? Se está em crise, a política está uma bagunça, a corrupção comendo solta, eu não estou mais preocupado com isso. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero os céus, eu quero tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu quero viver com o Senhor, eu quero participar do banquete. O banquete é para nós, queridos irmãos. Quando o texto diz, né, obrigue-os a vir, né, convide todos. E aí o terceiro convite é obrigue os outros a vir. A gente pensa que o servo foi lá e obrigou, né? Maria, você vai ter que vir, senão eu vou mandar te prender. Não, não é essa a ideia. A ideia aqui é de persuasão. Tem aqueles mais simplesinhos, aqueles pobrezinhos, aqueles doentinhos, que estão constrangidos de participarem deste banquete, que é um banquete fino, é um banquete chique. Então, alguns mais caras de pau já foram direto para o banquete, mas outros falaram assim, não, isso é chique demais para mim, eu não vou não. A ideia é de persuadir esses, de falar, vem cá, isso aqui é para a gente, vamos lá, vamos comigo. Eu vou com você, não precisa ficar tímido não, não precisa ficar envergonhado não, vamos lá. É esta a ideia aqui. O próprio dono da festa, a ideia também é que o dono da festa vá lá e faça isso. O próprio Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que nós participássemos do banquete. Ninguém é obrigado a vir para o banquete, mas todos são convidados e com muito amor convidados para participar do banquete da salvação. Eu quero encerrar aqui, queridos, lendo lá em Mateus, um dos últimos versículos que a gente leu. Porque aqui nós estamos falando daqueles todos que participaram da salvação, do banquete, aqueles que foram.
Mas há uma coisa muito interessante que o texto de Mateus conta, que Lucas não conta, aqui no versículo 11. Porque uma coisa que nós vamos ver, se a gente... Lembre que as parábolas, elas se assemelham, então é como se uma completasse a outra, ou até mesmo fosse a mesma situação, narradas de formas diferentes. Mas quando a gente vai para o texto de Mateus, a gente vê que o convite é feito para todos, né? Então agora os mancos, os aleijados também são convidados para a festa. Só que aqui agora Mateus ele trata como se fosse um casamento. Então os convidados ali, eles não têm a roupa apropriada para o casamento. Então o dono da festa faz o quê? Entrega as vestes. Olha, se vistam, né? Não se sintam constrangidos, participem do banquete, participem da festa. Então todos estão ali. Só que aí vem o dono da festa, quando ele vai passar por entre os convidados, e ele olha um convidado que está ali, mas é como se não estivesse, não está preocupado, não está comprometido, não quer nada com nada. E aí ele olha, amigo, versículo 12, amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Amigo, como que você está entre nós, mas não está preocupado com, não é comprometido, mas não está preocupado com nada, está aqui por estar. Né? Você não devia nem estar aqui participando desse banquete. Se você não está, se você está me desprezando, se você está aqui simplesmente por estar, aqui não é o seu lugar. E aí eu fiquei preocupado, porque muitas vezes existem as igrejas, que existem muitas pessoas dentro da igreja, que estão ali dentro da igreja, mas não têm compromisso com o Senhor da igreja. Muitos dentro da igreja estão dentro da igreja por estar, para bater o cartão, para querer participar ali da boquinha livre, mas não quer comprometimento. A palavra de Deus diz, né? Amarrai os pés e as mãos e lance-os nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dente. Eu quero dizer para você, igreja, essa palavra falou muito comigo, porque nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Estar na igreja não significa que a minha prioridade é o Senhor. Nós precisamos estar na igreja, mas priorizarmos o Senhor. Vivermos para o Senhor e cumprirmos o chamado que o Senhor tem nos dado. Então, se nós priorizarmos o Senhor, o restante da nossa vida será organizado. Vai sair do nosso vocabulário aquela coisa, estou cansado, não tenho tempo, o trabalho me consome, a faculdade me consome, a Renata me consome, né? Todo o tempo que eu tenho ela toma de mim, vai lavar louça, vai lavar isso, vai lavar... Gente, vamos priorizar o Senhor, que o resto, até o lavar a louça, até a Renata lá buzinando, vai ser festa, vai ser lindo. Tipo, amor, eu vou lavar a louça, sim, porque enquanto eu estou lavando a louça, eu estou adorando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor, e aí o ambiente na minha casa é gostoso. Quando eu estou trabalhando, sendo o melhor funcionário da empresa, o melhor empresário de São Paulo, eu estou trabalhando, priorizando o Senhor, aquele ambiente de trabalho vai ser um ambiente gostoso, um ambiente de paz, a minha empresa vai prosperar, os negócios vão prosperar, tudo vai ser bênção, porque eu estou priorizando o Senhor, não priorizando meus negócios. Priorizem o Senhor, meus irmãos, priorizem o Senhor, eu suplico a cada um de vocês, priorizem o Senhor. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.